Com o contrato encerrando em junho, destaque do Mundial vira oportunidade de mercado e torcida pede a contratação do argentino Vietto. Reviravolta com o zagueiro. Gustavo Henrique está voltando ao Brasil e pode acabar parando no Grêmio. Flamengo se reapresenta visando a Recopa Sul-Americana com muitos problemas. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem com a gente, assiste até o final, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Mauro Santana, o locutor bacana, meu parceiro, estamos aqui nos preparativos para ir na direção do aeroporto e pegar o voo para Paris, lá no Charles de Gaulle, né? Não, rapaz, tá chegando ao fim a nossa saga aqui no Marrocos e agora é literalmente virar a página. Voltar as atenções para o Campeonato Carioca, quarta-feira já tem jogo, e principalmente a Recopa Sul-Americana, primeiro jogo em Quito no dia 21. É verdade. Mauro Santana, o Flamengo se reapresenta hoje, né, após a chegada ao Rio de Janeiro, já avisando o compromisso de quarta-feira, né? Enfrenta o Resende em Volta Redonda, mas é nítido, a cabeça está na decisão da Recopa Sul-Americana, o jogo já aí batendo a porta. Dia 21 de fevereiro é o jogo em Quito, na altitude, e dia 28 de fevereiro o jogo da volta no Maracanã. Mauro, o Flamengo já tem aí o desfalque do Felipe Luiz, né, que se lesionou aqui no Marrocos. Tem também o desfalque do zagueiro Léo Pereira, uma lesão grave na posterior da coxa, e alguns jogadores se reapresentaram com dores. É o caso do zagueiro Davi Luiz, né, Mauro? Exatamente, o atleta que ele já tinha reclamado de dores, ainda no segundo tempo da partida, em que o Flamengo venceu a equipe do Al-Ahly por 4-2, saiu de campo mancando, mas uma avaliação preliminar mostrou que a princípio não havia lesão e que ele seria melhor avaliado no Rio de Janeiro. A outra questão também, que envolve o próprio Davi Luiz, é que ele e o Everton Ribeiro, antes mesmo do embarque aqui para o Marrocos, eles foram submetidos a exames ainda no Rio de Janeiro. Exames de imagem, porque estavam já reclamando de dores lá no Rio, lá no Brasil. Mas os exames não constataram lesão. Por isso, eles acabaram sendo relacionados normalmente para a viagem. É verdade, Mauro Santana. Tem um outro detalhe também, o Arrascaeta, né? Que muita gente fala, o Arrasca não tá 100%, o Arrasca teve um problema aí no final da temporada passada. Ele tava com umas botas, né? Que serve aí de preparação do joelho, da perna, enfim, para uma recuperação de dores. Mas o Arrascaeta não preocupa aí para a sequência da temporada. O Flamengo precisa arrumar logo essa questão aí, né? Porque são muitos desfalques já no início do ano, né, Mauro? Agora, isso é normal, né? O problema todo é que normalmente isso aconteceria durante o Campeonato Carioca, que daria para recuperar os atletas. Sim. No início da preparação física, até pelo longo período de inatividade, a gente também não pode esquecer, foram 46 dias de férias, isso também tem impacto. Alguns jogadores, né? Foi o caso do Mateuzinho, por exemplo, eles, por si só, por conta própria, mantiveram a forma física, com personal trainer, com academia. Agora, outros jogadores acabam relaxando, o que é normal. Agora, o Flamengo aceitou estender esse período de férias por mais 16 dias e, por conta disso, é óbvio que os jogadores, por conta de atrofia muscular, por conta até da situação de não estarem com atividades diárias, isso acaba estourando a musculatura. Né? Mas o problema todo é que o Flamengo tem, nesse primeiro trimestre, aí competições importantes, 2 já perdeu e tem agora a Recopa Sul-Americana. Ô Mauro Santana, vamos falar aqui de mercado da bola e de um destaque do Mundial, falando aqui de Luciano Vietto, argentino, 29 anos, destro, e foi eleito aí o terceiro melhor jogador do Mundial de Clubes. O contrato dele com o Al-Hilal encerra em junho. Por isso, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Eu vi muito jogador pedindo a contratação do Vietto. Caberia ali no torcedor, né? Caberia? Caberia sim, lógico. É um jogador de qualidade. Ele que surgiu muito bem no futebol argentino, ele que é cria da base do Estudiantes de La Plata, ainda na base, ainda no Sub-20, ele numa transferência 100 anos foi para o Racing, onde ele se profissionalizou e não demorou para que equipes
da Europa Sim. vislumbrassem a sua contratação. Ainda muito jovem, ele foi para o Villarreal da Espanha, e do Villarreal ele foi para o Atlético de Madrid. Sim. Só que ele não conseguiu se firmar no Atlético de Madrid, foi emprestado diversas vezes para diversas outras equipes, atuou também no futebol português, no Sporting de Lisboa, mas não conseguiu ter oportunidades no Atlético de Madrid. Em 2019 e 2020 ele foi negociado ao Al Hilal. Teve também dificuldades para conseguir se adaptar ao Al Hilal, tanto que ele chegou a ser emprestado nesse meio tempo, retornou no ano passado. Ele foi emprestado ao Shabab Al-Ahly, né? Isso. E desde então, aí sim, ele conseguiu dar um levante, tanto é que na última temporada, né, a temporada saudita, ela no mesmo período do calendário europeu, foram 15 jogos até agora do atleta, contando as partidas pelo Mundial de Clubes, 7 gols e uma assistência, ou seja, 8 participações diretas em gol, que eu acho que realmente é muito bom. Ele que é um atacante, pode atuar pelo flanco direito, pode atuar pelo flanco esquerdo, pode inclusive jogar como um falso 9 e também na função do Arrascaeta. É verdade, pode atuar como meia, é como se fosse aí um coringa, né? E a torcida pediu muito a contratação do Vieto, não tem nada, né? A oportunidade aí de mercado que bate a porta é um jogador que o Flamengo carece ali, né? Sempre quando dá algum problema com a Arrascaeta ou algum problema com o Everton Ribeiro, o Flamengo não tem um jogador dessas características no elenco e também na base, né? O Flamengo não tem esse jogador e poderia aí ter aí essa oportunidade de mercado com o Vieto, que já pode assinar um pré-contrato argentino de 29 anos. Mas a situação é a seguinte do atleta. O Al Hilal, embora não pense, né, em aproveitar o jogador no longo prazo, já está negociando a renovação de contrato dele por pelo menos mais 2 temporadas. O que acontece? Ele aproveita essa boa fase do Vieto e vende, né? Do que o jogador assinar um pré-contrato e aí sai sem que o Al Hilal receba qualquer compensação pelo investimento que foi feito. Se não me engano, 7 milhões de euros foram pagos ao Atlético de Madrid para contratá-lo. Alguns clubes brasileiros já entraram em contato com o Al Hilal aí, tentando a contratação do Vieto. Mauro Santana, emprestado pelo Flamengo ao Fenerbahçe, o zagueiro Gustavo Henrique, que está lá trabalhando com o Jorge Jesus, não deve ficar no clube turco, né? E aí ele estaria voltando ao Brasil, mas não precisamente ao Flamengo, né? Porque tem aí o interesse de um clube brasileiro na contratação do Gustavo Henrique. Trata-se do Grêmio, né? O zagueiro de 29 anos desperta interesse do Grêmio e isso aí tem como a gente dizer que é o Renato Gaúcho por trás disso, né? Porque o Renato Gaúcho trabalhou com ele no Flamengo, gosta muito do defensor e como o Fenerbahçe não vai exercer a opção de compra, né, do Gustavo Henrique, ele pode acabar retornando e pode ir para o Grêmio, Mauro. O Fenerbahçe, o jogador chegou até a ser utilizado pelo Jorge Jesus. Sim. No entanto, o clube turco tem outras prioridades de contratação e com isso não vai conseguir cumprir o acordo que fez com o Flamengo. Foi feito um acordo de cavalheiros, né? Na verdade, o Gustavo Henrique, no ano passado, ele seria negociado em definitivo, mas por questões que envolvem fair play financeiro, o Fenerbahçe acertou essa modalidade. Empréstimo, pagando metade do valor que antes estava em acordo para a compra do atleta, e aí pagaria a outra metade ao final do empréstimo. Isso não vai acontecer. Tá aqui, ó. Para contar com o Gustavo Henrique por 12 meses, o Fenerbahçe desembolsou 1.400.000 euros, cerca de 7 milhões e 70 mil reais. 700 mil reais. Caso exercesse a opção de compra, os turcos teriam que desembolsar os mesmos 1.400.000 euros, né? E aí eles comprariam o Gustavo Henrique. Como eles não vão comprar, a tendência é o zagueiro retornar ao Flamengo, mas com esse nível de competitividade, ó, vou contar, ó, Cleiton, Davi Luiz, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Pablo, Rodrigo Caio, são 6 jogadores, Mauro, aí no sistema defensivo, né? Isso porque o Noga machucou. E o Gustavo Henrique, nunca é demais lembrar, tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024, ou seja, tem quase 2 anos ainda de vínculo com o rubro-negro. O Flamengo, se não for aproveitado, deve utilizar o jogador realmente para, quem sabe, uma moeda de troca, ou então para negociar o jogador, ou para o empréstimo, ou então em definitivo. Lógico que quem vai bater o martelo é o treinador, que atualmente
é o Vitor Pereira, mas o atleta, a princípio, não tem espaço. O Gustavo Henrique, sob o comando do Jorge Jesus, ele entrou em campo 22 vezes, marcando 3 gols. A última vez que o zagueiro balançou as redes foi em dezembro de 2022, no jogo contra o Atalayspor, pelo campeonato turco, lá pelo Turcão. Na ocasião, o Fenerbahçe goleou o adversário por 4-0. Bom, a gente volta a qualquer momento. Ainda direto daqui do Marrocos, estamos indo para o aeroporto, vamos fazer uma ponte aérea na França. O Mauro vai para São Paulo, né, da França, eu vou para Lisboa ainda e depois chegarei ao Rio. É a nossa jornada de volta para casa. Meu amigo Mauro Santana, grande abraço para você, saudações rubro-negras, vamos com tudo, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!